Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos continuar aí o nosso conteúdo sobre números positivos e números negativos. Vamos falar de números positivos e números negativos. E, como eu falei para vocês, né? Agora começa a grande batalha de alguns alunos, porque você tem que prestar bastante atenção nessa aula, porque a partir de hoje, esse jogo de sinal ele vai ser presente na sua vida, certo? Na sua vida estudantil, onde você passar e se deparar por aí, vocês vão ter que aplicar, né, dentro da matemática, dentro da física, quando vocês tiverem a disciplina, também esse jogo de sinal. Então, hoje nós vamos falar das regras dos sinais. Então, para a utilização nas disciplinas de cálculos, né, do ensino fundamental, especialmente dentro da área da matemática, envolvendo operações com números que os alunos se submetem. Então, esse é o nosso estudo de hoje. A primeira regra que nós vamos ver é a regra que envolve tanto a adição como a subtração, certo? Então, quando eu estiver me deparando com uma adição ou uma subtração, toda vez que eu tiver sinais iguais, né, sinais iguais, daqui a pouco a gente vê um exemplo, sinais iguais eu vou sempre somar e vou conservar o mesmo sinal, não importa se é positivo ou negativo. Então, toda vez que os sinais forem iguais, você vai somar e vai conservar o sinal. Agora, se esses sinais forem diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior, certo? Então, quando os sinais forem diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Se os sinais forem iguais, soma e conserva o sinal. Memorize isso na sua mente, que você não vai errar, certo? Então, vamos lá. Envolvendo ainda a soma e a subtração, certo? Então, ó, números com o mesmo sinal. Números com o mesmo sinal. Então, você vai somar e repetir o sinal. Olha só, eu tenho aqui mais 2, mais 3. Alguns alunos não vão sentir dificuldade nesta operação, porque era o que estavam acostumados a fazer, né? Então, se eu pegar mais 2, eu tenho mais 2 com mais 3, veja que os sinais aqui são iguais. Então, você vai somar os números e vai conservar o sinal. Ó, 2 mais 3, 5. Né? Nenhum problema aí. Alguns alunos fazem isso com maestria. Agora, tem alguns que se enrolam aqui. Ó. Eu tenho menos 3 e menos 5. Ora, os sinais são iguais. Eu tenho um menos e um menos. Então, não importa qual seja esse sinal, se é positivo ou negativo. Se eles são iguais, eu vou somar os números e vou conservar o sinal. Então, menos 3 menos 5 vai dar igual a menos 8. E alguns podem se questionar, professor, como é isso? Eu estou subtraindo e ao invés de subtrair, fez aumentar o número. Na realidade, ele não aumentou, ele diminuiu. Lembre que quando nós falamos de comparação de números, quando eu me refiro a números negativos, quanto maior ele é, menor ele será. Né? Quer dizer, quanto mais distante da reta, menor ele é. Então, o menos 8, ele está mais distante do que o menos 5 e o menos 3, certo? Então, na realidade, você diminuiu. Então, quando eu pego menos 3 e menos 5, vai dar menos 8.
E o menos 8 é menor do que eles dois. Você subtraiu. Aí, alguns alunos pedem, professor, me dê uma dica aí, por favor, para que a gente resolva essa situação. Olha só, a dica é bem fácil, bem simples, para você não errar, para você não se perder. Alguns alunos gostam muito de dinheiro, né? Inclusive alguns professores também, né? Mas não vamos entrar no mérito. Olha só, a regra do dinheiro é bem fácil, bem simples. Toda vez que você tiver sinal positivo, é dinheiro que você tem. Toda vez que você tiver sinal negativo, é uma dívida que você possui. Só que nós vamos fazer o seguinte: no 7º ano não tem ninguém veaco, né? Veaco é aquela pessoa que não paga suas dívidas. Todo dinheiro que a gente tiver, se tiver alguma dívida para pagar, nós vamos ser honestos, nós vamos pagar. Mesmo que não dê para pagar toda, mas a gente dá o dinheiro que a gente tem para que a dívida fique menor, tá certo? Então, ó, vamos pensar agora em relação a esse dinheiro. Olha aqui, eu tenho R$2 e ganhei mais R$3. Então, na realidade, se eu tinha 2 e ganhei 3, então realmente eu fico com R$5. Agora, olha a outra situação. Eu tinha uma dívida de R$3 e arranjei uma outra dívida de R$5. Ora, se eu já estava devendo 3 e arranjei outra dívida de 5, então, na realidade, eu estou devendo R$8. Está aí, ó. Tudo que é negativo é uma dívida. Então, ó, pela regra do dinheiro, você não erra. Então, eu tinha uma dívida de 3 e outra dívida de 5. Então, na realidade, eu estou devendo R$8. Pronto. Fácil demais, não é isso? Então, mas se os sinais forem diferentes, aí sim, né? A regra é a mesma, né? Se os sinais forem diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior número, daquele que tem maior módulo, certo? Então, ó, veja aqui, ó, eu tenho menos 5 e mais 3. Os sinais são diferentes. Sinais diferentes, você vai subtrair os números e vai dar o sinal do que tem maior módulo. O maior módulo é o 5, então o sinal dele é que prevalece, certo? Então, ó, se eu tenho 5 mais 3, menos 5 mais 3, sinal diferente. Então, 5 menos 3, 2. Como o maior é 5, então o sinal dele é que prevalece. Então, vai ficar menos 2. Daqui a pouco a gente vai para a regra do dinheiro que você vai entender melhor. Olha só, eu tenho menos 4 e mais 6. Quem é o que tem o maior módulo? O 6, não é isso? Então, o sinal dele é que vai prevalecer. Ó. O sinal dele é esse daqui, mais. Então, eu subtraio. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Se eu tenho 6 e tiro 4, eu fico com 2. Só que como o 6 tem maior módulo, então o sinal dele é que prevalece. Então, mais 2. Vamos ver se isso funciona na regra do dinheiro? Olha só como funciona legal. Você tinha uma dívida de R$5, só que você tem R$3. Dá para pagar a dívida? Não dá. Mas se você entregar esses R$3, a sua dívida vai ficar menor. Você, ao invés de estar devendo R$5, você agora vai dever só R$2. Olha só, deu certinho, né? Então, você tinha uma dívida de 5, tinha 3, entregou os 3 e ficou devendo só 2. Aqui, ó, você tinha uma dívida de R$4, só que você tinha R$6. Dá para pagar a dívida, não dá? Dá para pagar a dívida e ainda sobra, professor. Pois se sobra, sobra quanto? Sobra R$2. Ó, tudo que é dinheiro que você tem é positivo. Pronto, a regra do dinheiro funciona perfeitamente na adição e subtração. Se os sinais são iguais, você vai somar
e conservar o sinal. Se os sinais são diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior. Qualquer coisa, use a regra do dinheiro que você não erra nunca. Ok? Tá bom? Então, vamos adiante. Olha só, nós vamos falar também das propriedades da adição. Nós vamos falar das 4. Então, a primeira propriedade que nós temos é a propriedade comutativa da adição. O que diz essa propriedade comutativa? Diz o seguinte, que se eu alterar a ordem das parcelas, o resultado da soma permanece o mesmo. Quer dizer, o resultado da soma não se altera. Então, ó, se você tinha R$2 e arranjou R$3, ou se você tinha R$3 e arranjou R$2, não importa. Você ou tinha 2 e arranjou 3, ou tinha 3 e arranjou 2, não importa essa ordem. Você vai estar com R$5, certo? Então, mais 2 mais 3 é a mesma coisa de mais 3 mais 2, que dá o mesmo 5, certo? Agora, a outra propriedade é chamada de propriedade associativa da adição, que diz o seguinte, não importa a maneira com que você some as parcelas, o resultado não vai se alterar. Olha só, eu tinha os valores menos 5, mais 3, mais 4. Aqui é o mesmo valor, ó, menos 5, mais 3, mais 4. Só que eu vou associar os dois primeiros. E nessa daqui eu vou associar os dois últimos. Podia associar também o primeiro com o último. O resultado ia dar o mesmo. Essa ordem dessas parcelas, alternando, o resultado permanece o mesmo. Certo? Então, olha só. Pela aquela resolução de expressão numérica, você tem que resolver logo o que está dentro do parênteses, né? Então, aqui, ó, os sinais são diferentes. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Eu tinha uma dívida de R$5 e tenho R$3. Não dá para pagar a dívida toda, mas se eu entregar os R$3, eu fico só devendo R$2. Ó, tá aqui, ó, menos 2. Como o 4 não entrou na história, eu vou repetir o 4 aqui, ó. Aí, de novo, ó, eu estou devendo R$2. Eu estou devendo R$2, só que agora eu tenho R$4. Então, dá para me pagar a dívida e ainda sobra o quê? R$2, ó. Perfeito. Mas, se ao invés de ter associado os dois primeiros, se eu associar os dois últimos, então o 5 agora está fora. Se o 5 está fora, então vai ficar menos 5. E os dois aqui, ó, estão dentro, eles têm sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, ó, eu vou ter o quê? Eu tinha R$3 e consegui mais R$4. Então, ao todo, eu tenho R$7. Veja que eu estava devendo 5 e tenho 7. Dá para me pagar minha dívida e ainda fico com R$2. Olha só como os valores são iguais. Então, na propriedade associativa, eu posso associar os dois primeiros, posso associar os dois últimos, posso associar o primeiro e o último, que o resultado vai permanecer o mesmo. Basta eu obedecer a regra do jogo de sinal. Ok? As outras propriedades, eu tenho aí a propriedade do elemento neutro, com a propriedade da existência do elemento neutro. Diz que, se eu somar qualquer parcela com o zero, o resultado vai ser a própria parcela. Então, ó, qualquer parcela somada com o zero vai dar a própria parcela. Ou, se eu pegar o zero e somar com uma parcela, vai dar essa parcela. Ok? Então, a outra propriedade é chamada de propriedade da existência do elemento oposto.
Lembre que nós falamos lá de oposto, e oposto é o mesmo número, só que com sinal contrário. Então, por exemplo, ó, o oposto de menos 5 é mais 5. Veja só, os sinais são diferentes. Sinal diferente, você subtrai e dá o sinal do maior. Professor, só que agora não tem maior. Se não tem maior, então você só subtrai. Então, você vai ter 5 menos 5. 5 menos 5 é o quê? 0. Perfeito. Pela regra do dinheiro, professor, eu tinha uma dívida de R$5 e tenho R$5. Eu tenho a mesma quantia que eu estou devendo. Como não tem ninguém veaco, né, honesto, todo mundo no 7º ano, né, então nós vamos pagar nossa dívida. Se eu pago a dívida, que é o mesmo valor, né, do dinheiro que eu possuo, então, consequentemente, eu não vou ficar com nenhum tostão de sobra, certo? Eu tenho R$3 e consegui extrair uma dívida de R$3. Então, dá para me pagar a dívida, só que não sobra nada. Se não sobra nada, então dá 0. Então, quando eu tiver elementos opostos, mesmo número, sinais contrários, eu posso cortar com o truco, né? Então, você pode cancelar um com o outro. Por quê? Porque o resultado é 0. Espero que tenham gostado, que me procure se tiver alguma dúvida a respeito das questões, né? Pode zapzar comigo aí que a gente responde na hora. Ok? Valeu e até a próxima. Tchau!